Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje, a minha convidada é a doutora Flávia Costa. A doutora é especialista em Direito de Família e Sucessões. Doutora, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente no canal O Livro das Profissões. E se apresente para a gente assim, de forma melhor, né? Mais profunda, e diga para a gente como que começou a sua carreira profissional. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui falar um pouco do meu projeto, que eu acho que é um projeto inovador, já falando um pouquinho. Eu sou advogada das famílias e sucessões, então eu cuido de ações como divórcio, alimentos, guarda, inventário. Eu falo que todo mundo, uma hora ou outra, vai ter um desafio de família, então vai ter que procurar um advogado. Que bom que seja um advogado especialista. E mais, um advogado que hoje tenha formação, tenha métodos de dissolução extrajudicial de conflito, que eu acho que é esse que é meu diferencial. É não mais judicializar todas as questões, né? Os advogados geralmente são forjados no litígio, então na graduação aprende a disputa, a brigar, a judicializar. E depois de mais de 20 anos de atuação nessa área, eu vejo que as partes saem perdedoras de um litígio. Então, quando a gente consegue aproximá-las, seja por uma mediação, seja por tantos outros métodos que existem hoje, a gente verifica que você pacifica a questão. E as pessoas têm a possibilidade de ter uma vida pós, né? Pós esse caso, essa demanda, muito mais harmoniosa. Porque o que acontece, né? Muitas vezes termina a sociedade conjugal, tem a ruptura, né, de uma união estável, né, de um casamento pelo divórcio, mas a família continua, porque tem filhos. Perfeito. E as pessoas têm que ter essa educação parental que eu falo, porque essa sociedade parental continua. Então, que bom que esse pai e essa mãe possam ter um diálogo respeitoso, harmonioso, que haja esse convívio, que haja parceria na criação desses filhos, que esses filhos podem ter livre trânsito entre eles e seus familiares. Você vê que traz mais crianças felizes, né? Eu falo muito que não existe criança infeliz com pais felizes. Certo. Entende? Entendi. Não é o divórcio que faz as crianças infelizes, são pais infelizes. E muitas vezes vivendo juntos. E é interessante isso que você traz, né? Porque assim, né? O podcast ele tem essa questão relacionada à profissão. 20 anos de carreira? 25 anos de carreira. É bastante tempo. E você traz esse tema sobre a primeira questão do especialista. Contratar um especialista para resolver um problema tão caro do ponto de vista daquilo que faz sentido para a gente, não caro de valores, né? Tão profundo quanto são os problemas familiares. E quando a gente fala da questão da educação parental, é essa consciência que a gente acaba tendo que adquirir de uma forma muito rápida a respeito da família que continua após essa desavença, essa desarmonia que precisa ser, como você disse, pacificada. E até então, na nossa vida, a gente nunca procurou lidar com isso, porque nunca foi um problema. Então, acho que faz parte do seu trabalho, eu acredito, que seja levar essas famílias, esses pais, e esses mães, esses pais, essa informação a respeito dessa nova realidade que deve ser enfrentada em conjunto. Isso requer bastante tato, né? Não está relacionado ao litígio de fato, né? Mas sim a uma parte humana da profissão. É sobre isso que você fala? Exatamente. Eu uni agora a minha profissão ao meu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas, né? E
existe uma ferramenta que é a ferramenta jurídica em si, né? Então, eu sou uma advogada, especialista em direito das famílias e sucessões. Só que eu tenho outros recursos, vivências próprias minhas. Eu já passei por um divórcio, hoje eu vivo numa união estável. Eu estudo, né, outras áreas de atuação, faço terapias e eu posso trazer tudo isso sistemicamente para integrar ao meu trabalho, né? E aí eu vejo que realmente eu estou ajudando aquela pessoa. Então, hoje eu montei o meu escritório de advocacia hoje, eu denominei Clínica do Direito, né? Eu não inovei, na verdade, eu copiei o nome e pedi permissão para o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que vem a ser o presidente do IBDFAM, que é o maior instituto de direito das famílias brasileiro. E ele me deu licença para usar esse nome, porque a gente trata o cliente. Entendi. Então, eu tenho uma sala de acolhimento no meu escritório para receber outros parceiros, colaboradores, terapeutas, muitas vezes, que podem, de repente, usar de outros artifícios terapêuticos para ajudar essa família a dialogar, a trazer ali uma decisão sensata, uma saída, um caminho para aquela demanda. Perfeito. Entende? Porque eu, nesses anos todos de profissão, eu tenho uma escutativa, sim, eu tenho um acolhimento para esse cliente, eu acredito que meu atendimento seja bem humanizado e tem algumas ferramentas terapêuticas até pela minha vivência, mas não sou técnica, né, terapêutica e nem tenho intenção de ser, né, claro. Meu foco é jurídico, mas eu trago um colaborador que muitas vezes ali numa sessão consegue contribuir no trabalho e aquela pessoa às vezes desenrola uma questão de divórcio tratando outra questão interna, né, atrás das feridas, né, dos traumas, das crenças da criança interior. Claro. Eu tenho vários exemplos que eu me utilizei dessas ferramentas para pacificar aquele caso. Então, você vê que realmente você traz uma saída e essa saída, ela realmente acaba por trazer solução para aquele ex-casal, para aquela família, que depois não vai judicializar, não vai trazer outro problema, outro processo e eternizar demandas e demandas, como a gente vê quando a gente judicializa de pronto uma questão. E quando você fala da questão do judicialização, então a gente está dizendo que de fato o processo ele vai caminhar, né? O final ele vai ficar na mão do juiz, né? Quem vai decidir sobre o final desse processo é o juiz, porque não houve acordo entre as partes. E isso demanda também o tempo do processo jurídico. É mais tempo, desculpa já te cortar, Marcelo, mas mais tempo, é mais custoso e geralmente o juiz por ser traumático, claro, desgastante, e você coloca a decisão para um terceiro da relação que muitas vezes não sabe as nuances do relacionamento, das questões familiares, né? O que mais convém para aquela família acaba jogando, né? Uma decisão, lançando mão de uma decisão comum, né? Que atende em geral, sem particularizar. Sim. Muitas vezes, o juiz pode decidir para aquela família o convívio de um pai com filho às terças e quintas, quando é melhor, segundas e quartas, pelos compromissos familiares, claro. Sabe? Enfim, o casal, eu falo muito a respeito disso, né? Ele é o protagonista da vida dele. Então, eles estão lá tomando decisões. Ainda que num relacionamento já desgastado, eles ainda são protagonistas. E na hora que há essa ruptura por conta do divórcio, por exemplo, eles acabam achando melhor jogar esse protagonismo para um terceiro fora, né, daquela relação. Não faz muito sentido isso. Entendi. Então, eu trago essa realidade para os meus clientes. Mostro que, né, que é medida, né, essa melhor saída, essa melhor solução. A gente conversando, eu falo que a gente faz um brainstorm, vamos jogar na mesa quais são as ideias, trazer uma solução de ganha-ganha, que ambas as partes vão se sentir ali protegidas e vamos resolver. Perfeito. Né? Coloco essa questão das terapias, é tão importante nesse momento tão devastador, né, tão desgastante que é um divórcio, buscar um terapeuta. Só que eu vejo muito que as pessoas ainda trazem para mim,
né, essa questão, como se eu tivesse todo esse recurso, né? E muitas vezes quando eu falo, para buscar fora, a distância, né, desde que quando eles saem para o escritório para ir buscar esse recurso, acaba distraindo e a parte não vai. Então hoje eu trago para dentro do meu escritório, né, para que esse cliente que às vezes nunca teve acesso a esse tipo de tratamento tenha ali e que depois possa continuar ou não. Muitas vezes são trabalhos tão ali pontuais que já ajudam a dissolver aquela lide, aquele problema. E aí é o que eu falo, né? Eu realmente ajudei aquela família, né? Ajudei elas permanecerem respeitando uma outra, né? Com um diálogo respeitoso e harmonioso para criar filhos de uma forma mais equilibrada, um ambiente sadio. E pensando em tudo que você está falando, doutora, você falou o seguinte, né? A parte terapêutica, aquela parte que trata mais o sentimento, né, do que o processo, que o jurídico trata do processo, trata do direito entre as partes. E a terapia, ela trata de uma questão mais sentimental, emocional, certo? E mesmo que você não seja técnica, né, nesse sentido, eu percebo que as profissões, de um modo contemporâneo, elas têm abraçado outras áreas, né? À medida que a gente vai se especializando, por exemplo, talvez a terapia não tenha nada a ver com o direito tributário, né, que é mais número, que tende a uma contabilidade. Mas no seu caso, eu acho que entender sobre as emoções das pessoas e como minimizar ou mitigar todo esse momento de frustração, esse momento de estresse para muitas partes, acho que faz muito sentido, né? Então, isso que você traz é muito, para mim é muito rico, porque mostra um desenrolar de uma profissão jurídica que ela vai tratando, ela vai caminhando em outras áreas e precisa absorver esse know-how. Você tem outras formações acadêmicas nesse sentido para aprender? Sim, os anos aqui que chegaram até aqui, eu fiz muito curso de atualização e capacitação, né? Tem um método que chama práticas colaborativas, que reúne outros profissionais para resolver problemas de família. Então você traz um profissional da saúde, seja um terapeuta, às vezes um psiquiatra, um psicólogo, um coaching familiar, né, para ajudar as partes no momento da mediação, para trazer a melhor solução para aquele conflito. Às vezes você traz um profissional da área da economia, né, um economista, um contador, para resolver melhor a questão da partilha de bens. E os três, eu com minha técnica jurídica, trabalhando junto, a gente com certeza vai elaborar um plano melhor parental para resolver aquela questão. Fiz também um curso de mediação da Harvard para advogados, para você realmente conseguir conciliar, pacificar, né, o diálogo daquelas partes, né, que estão rompidas, que tá tão desgastada. Nossa, tem tantos recursos, tem tantas ferramentas, inclusive eu falo que a IA, nesse ponto, não vai nos substituir esse recurso humano, né? Sim, com certeza. Da escutativa, do atendimento humanizado. E sim, a gente tem que trazer outras ferramentas de outras profissões, seja por conhecimento nosso, por passagem, por vivência nossa, seja com o próprio profissional, né? Eu fiz um atendimento há pouco, porque você percebe que nas questões de família tem uma dor que é extraprocessual, né? Claro. Às vezes a questão não está muito ali no valor dos alimentos, né? A pessoa pretende um valor, você consegue que a outra parte aceite aquele valor, mas ela traz uma outra questão, mas como vai indexar, como que vai reajustar? Você fala, poxa, mas daí chega o indexador, daí vem uma outra questão. Você começa a perceber que não tá ali a questão. Não tá ali a questão. Às vezes tá numa mágoa? Ou numa mágoa, num ressentimento, em algo que uma das partes abriu mão em prol daquele relacionamento. Né? Por exemplo, às vezes uma mulher jovem casou com um homem muito mais velho, que já veio de um segundo relacionamento com filhos e que não queria filhos. E ela, em prol daquela paixão, daquele relacionamento, abriu mão de ter seu próprio filho. Né? Estava apaixonada, foi conversado, mas ela
ela abriu mão de algo que para ela era muito caro, muito valoroso. Claro. E na hora do rompimento, muitas vezes nenhum valor vai indenizá-la desse sonho. Porque ela abriu mão desse sonho para permanecer naquele relacionamento. E quando vem a ruptura, aquilo desaba. E ela ter aberto mão daquele sonho pesa muito. Então, às vezes, o reconhecimento da outra parte de que, olha, eu reconheço que você fez muito por estar, já é maior do que qualquer valor de indenização por qualquer bem que venha a ser partilhado. E venhamos e convenhamos, nenhum juiz vai levar isso em consideração no processo. Não dá, Marcelo, não dá, até pelo volume de trabalho. Sim. O judiciário está abarrotado de demandas, justamente porque por muito pouco é judicializado, por muito pouco as pessoas acionam, entram com processo contra a outra. Sim. E aí não há recurso, a máquina é emperrada nesse sentido. Agora, os profissionais sim podem fazer dentro dos seus escritórios. E interessante isso porque, vamos analisar assim, né? Quando você traz essa demanda para as relações extrajudiciais, aquilo que vai acontecer fora do processo jurídico, né? Mas também no final existe uma homologação também, não existe? Sim, existe. Muitas vezes quando tem criança você precisa homologar, que é justamente o juiz validar, e muitas vezes vai validar aquele acordo para dar uma questão de execuibilidade. Se for descumprido, você pode ir lá executá-lo. Perfeito. E nesse sentido, então, a gente tem uma velocidade maior, como a gente falou, na resolução dos problemas, e ao mesmo tempo, pensando na profissão, você tem uma oportunidade de negócio. Porque já que essa demanda jurídica ela também demora os proventos também, os recebimentos da parte profissional. E quando você enxuga esse tempo, também facilita o recebimento. Certamente. Né? E isso acaba criando, de fato, uma demanda, né? Uma demanda profissional, uma receita mais fácil, né? Então facilita para as partes e facilita para o advogado. E isso tem sido uma tendência. Eu observo que sim, mas fica a minha pergunta, essas tratativas extrajudiciais têm sido uma tendência contemporânea ou isso já faz parte da cultura advocatícia? Tenta-se colocar, né? As faculdades hoje têm colocado em sua grade curricular esse tipo de métodos alternativos, mas ainda está timidamente. Por isso que eu agradeço a oportunidade de vir falar, né? Eu acho que a gente tem que partilhar essas boas saídas que a gente tem, justamente porque vai trazer pacificação e a gente vai trazer uma sociedade muito melhor. Claro. E a gente fazendo bem, Marcelo, a gente, já falando a questão de profissão e de investimento, a gente traz outros clientes, né? Então você acaba por dirimir aquela solução definitivamente. Poxa, mas daí não vão ter outros processos? Vão ter bom boca a boca para você trazer outros clientes, novos clientes, porque eles vão sair satisfeitos, né? Porque um ex-casal que vive em litígio, ele não fica satisfeito. Muitas vezes troca nesse período de advogado em advogado em advogado, porque o problema nunca vai estar nele, né? As pessoas costumam se vitimizar, claro. vai estar no profissional. E quando você traz uma resolução assertiva, o teu trabalho é muito melhor reconhecido. É verdade. Entende? Então, assim, tem inúmeros métodos. A gente pode criar novos métodos. Eu mesma, dentro do meu escritório, por ser também produtora de eventos, eu tenho um espaço ali para fazer roda com famílias, com mulheres, para falar de outras questões, né? Porque se você empodera uma mulher, se você... E até um homem, né? Claro. Eu tô falando de mulheres até pelo gênero meu, eu acabo atraindo mulheres, mas eu não atuo exclusivamente, tenho muitos clientes homens, mas enfim, se você falar sobre mentalidade, fortalecimento do poder, da consciência, você traz luz, consciência para a pessoa para olhar a vida dela e achar melhores saídas, ajudar o profissional que está atuando a encontrar uma melhor saída para o problema dela. E é interessante quando você traz isso, e eu vou fazer essa relação com a questão de eventos, né? Você promove eventos também, organiza eventos. E eventos se trata de você colocar pessoas
um espaço e organizar essas pessoas em prol de uma festa, em prol de um acontecimento. Ao mesmo tempo que a sua profissão, ela trata e lida o tempo todo com as pessoas, né? Não é só com o processo jurídico. As habilidades que você teve que desenvolver, né, ao longo da sua carreira, como a escuta ativa que você falou e essa visível empatia que você tem, eu vejo que ajuda você, esse trânsito com as pessoas. E quais outras habilidades você consegue elencar para a gente nesse sentido? Olha, a primeira que veio é criatividade. Criatividade, por quê, né? Tal qual para um evento, um evento, por exemplo, anual. Cada evento que você termina, você tem que inovar para o próximo, para não se tornar mesmice. A pessoa, eu lembro, eu fazia uma feijoada, fiz por 15 anos a feijoada dos amigos, ficou muito tradicional na cidade, trazia várias experiências, e acabava o evento, vinha ali um cliente, um participante, falava assim, nossa, Flávia, eu nem imagino que você pode criar para o próximo, e eu falava, nem eu tava pensando nesse. Mas então você tem que ser criativa, inovar, tal qual para uma família. Então, às vezes, as partes estão fechadas ali naquela vivência. E aí você tem que ajudá-los a abrir, expandir a mente e vamos pensar em alternativas que podem fazer sentido, né? Tanto eu trazendo, quanto fazendo com que as partes tragam. Olha, você não acha melhor? Acabei de dar, por exemplo, a dica para uma cliente minha. A gente está num processo de divórcio consensual, mas para chegar num consenso ainda há muitos pontos a serem discutidos, entende? É um vem daqui e dali. Não é simplesmente tá tudo bem, vamos fazer um acordo e as pessoas vão lá e assinam. Não, tem muito ajuste. É um processo, não um processo judicial, mas é um processo. Né, um encadeamento de atos até chegar na assinatura daquele acordo. E eu falei, olha, veja bem, eu acho que a questão do trabalho, da independência financeira do teu ex-marido vai fazer muito sentido para pacificar essa questão. Você não tem como auxiliá-lo nesse sentido? Traz para ele hipóteses. Ela falou, nossa, eu estava pensando sobre isso. Traz, aponta alguns caminhos, que isso vai ajudá-la muito nesse sentido. Eu estava pensando, eu acho mesmo, faz sentido, entendeu? Então, você pensa junto com seus clientes a respeito das melhores saídas. E você precisa ter criatividade para isso. Sair da caixa, olhar o mundo. O que pode, né? O que pode vir a facilitar? O que já facilitou? Que recurso que você já trouxe para um cliente ou que você vive, né? Eu acho que minha experiência conta muito, talvez por isso, né? Eu tenha passado por um divórcio, talvez para hoje poder ajudar melhor meus clientes. Todo divórcio traz de sabor, traz instabilidade, eu passei por isso, mas hoje eu vejo a minha vida até como uma forma de dar exemplos, bons exemplos. Eu tenho um ótimo relacionamento com meu ex-marido e com a família dele. Então, meu filho não passou por um grande trauma com essa ruptura, né? Hoje a gente convive. Eu estava nesse final de semana que passou no aniversário do meu ex-sogro, né, com minha ex-sogra, a minha ex-cunhada, que eu chamo de cunhada até hoje, não teve filhos, e ver o filho, que é o sobrinho, né, mesmo, legítimo, né? E a minha filha do meu segundo casamento como sobrinhos, que trata como tal, é uma rede de apoio para mim, né? E que bom que é isso, né? A gente soma, a gente não subtrai. Então, veio hoje meu marido também de um segundo casamento com a minha enteada, e a gente traz pessoas novas e harmoniza e soma. As pessoas podem viver isso. É o que eu estava falando sobre educação parental. As pessoas planejam muito o casamento. O casamento em si, né? Nós vamos casar na igreja, vamos fazer festa, onde vamos morar, vamos ter filho, vamos viajar. Vamos viajar, terá lua de mel, não terá, os convidados, e não planejam o divórcio. E também não param para pensar que à medida que você vai ter filhos, você vai estar numa sociedade parental com o outro para sempre. E você pode até não mais amar, não mais querer conviver, né, com essa pessoa como marido, mulher, companheiro ou companheira, mas vai ter que estabelecer um relacionamento para criar esses filhos.
Ninguém pensa no planejo o divórcio. À medida que a gente casa e promete a vida inteira, né? De relacionamento conjugal, fidelidade e tudo aquilo que são os votos. De fato, a gente não está preparado para essa ruptura, porque a gente deseja que tudo dê muito certo, né? Só que eu acho que é importante a gente trazer para que quando essa situação acontecer, de fato, a gente saiba que existe uma solução aceitável, equilibrada para isso. Eu acho que é disso que se trata, pelo que eu entendi, o seu trabalho. Achar essa solução equilibrada, com os menores traumas possíveis, né? E, de fato, essa sua experiência pessoal nesse sentido, ela traz sim um diferencial, né? Um diferencial de eu passei por isso, né? Um testemunho. Então, eu acho que eu posso ajudar melhor. Além de ter a parte técnica, a parte terapêutica, eu também participei, eu passei por isso na minha vida e deu tudo certo. Tem dado tudo certo. Então, essa educação parental, eu acho que é possível a gente levar essa consciência para as pessoas. Isso é muito rico. Eu queria só fazer esse apartezinho aqui. É um cuidado, Marcelo, é um trabalho meu de cuidado, sabe? Que é extrajurídico e que é muito perto de propósito de ajudar pessoas, né? Quando eu falo de planejamento, voltando um pouquinho, eu penso que as pessoas têm que desmistificar um pouco, né? Você falar sobre regime de bens não vai atrair um divórcio, uma separação. Claro. Né? Até porque, ao fim e ao cabo, o casamento ele se dissolve. Que não seja por uma separação, por um divórcio, vai ser pela morte de um dos cônjuges. Então, é importante sim falar sobre regime de bens na hora do casamento. E um casamento, ele dá sinais da sua ruptura. Pode acreditar. Pode acreditar. Uma ou outra parte está vendo aquele sinal. E sim, se planejar também não é antecipar. Às vezes traz até recurso e luz para permanecer naquele casamento. Então, eu gosto muito de falar, eu acho que... veja bem, eu não estou fazendo apologia ao divórcio, Perfeito, né? Claro. Eu estou fazendo apologia à felicidade, à consciência. Então, se meu casamento está dando sinais de que vai romper, por que não me aconselhar com um profissional da área, né? É importantíssimo. Você evita muito desgaste se você estiver preparada para isso. Eu vejo assim... esse despreparo trazendo exatamente esse litígio, né? Porque a pessoa, ela depois começa a ver tudo como guerra, o outro como inimigo. E não é. O pai, a mãe dos seus filhos não pode ser visto como tal. E quando você começa a se preparar, não é pego de surpresa, né? Surpresa não seria, mas você fica mais leve, você está mais preparado, consciente, já aguardando. Então, você consegue ser mais... ter mais bom senso. Mais racional até. Mais racional. Eu achei muito, muito válido, né, aprender sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? E sempre que eu aprendo, né, eu sempre penso que esse canal ele leva para esse conteúdo profissional, sempre para uma geração de pessoas, de pessoas mais jovens, né? Tudo bem que muitos amigos assistem, né, o podcast, mas uma geração mais nova que ainda vai construir uma carreira profissional e que a gente sabe que chega cheio de boas intenções, mas a realidade é um pouco mais dura, né? E trazer esse tema, que é um tema que até de certa forma não, que ele vai doer, né, na nossa vida em algum momento, seja a separação conjugal por uma decisão, né, ou pela própria morte, né, faz sentido a gente olhar isso com rigor e com atenção. Então, passar isso para as pessoas, para mim, tem muito sentido. E nesse sentido, também eu quero pedir para você um caso seu, algo que marcou a sua carreira, a sua vida, que para você fez a diferença. Eu acho, até para exemplificar o que eu tô falando, meu modus operandi, né, para esses novos profissionais, eu vou dar um exemplo de um caso recente, né, que eu atendi. Então, veio a possibilidade de um divórcio consensual, cada qual com seus advogados,
E a minha cliente, quando me procurou, ela estava certa de um divórcio. Dali um pouco, como eu disse, né, as tratativas demandam um pouco de tempo entre colocar uma situação, discutir com a outra parte, vir uma outra ideia, e, enfim, ajustes. E nesse decorrer do tempo, ela ficou na dúvida se ela queria mesmo, se era a melhor saída. Ela olhou muito para as dores da filha e eu vi que tinha uma questão ali. Eu costumo deixar minha intuição fluir muito, né? Quando eu tô tratando desses casos. E eu falei, tem algo, né? Sugeri para ela uma conversa com uma terapeuta, amiga minha e colaboradora, que faz constelação familiar. E ela ficou um pouco desconfiada, nunca tinha passado por nenhum trabalho terapêutico. E eu falei, não, vamos no escritório, um bate-papo, né? Até eu tenho uma salinha de acolhimento, de atendimento, mas a gente fez uma reunião na nossa sala de reunião. E aí começou a surgir a conversa, falamos um pouco a respeito do processo, desse acordo, né, do casamento, e ela foi se abrindo, e a profissional tirou um campo, né, que tem toda uma encenação com dos familiares. Não sei se você já passou por uma constelação familiar, é super interessante. E aí ela trouxe uma questão dela com a mãe, né, extraconjugal, que não tinha nada a ver com o divórcio e com as tratativas ali. Essa profissional ajudou ela naquele momento a externar tudo aquilo, fazer contato com aquela dor e ressignificar aquela dor. E ela, assim, terminou aquela conversa, ela muito bem. Elas tiveram outras passagens, a minha cliente procurou ela fora do escritório. E, enfim, ela logo se empoderou, objetivamente decidiu pelo divórcio. A vida dela estava muito paralisada, ela não conseguia trabalhar e isso era uma problemática, né, até para concretizar esse divórcio, porque como que eu vou me manter, né, além dos alimentos, se eu não estou conseguindo trabalhar? Ela retomou as atividades dela, inclusive conseguiu comercializar os próprios bens, objeto da partilha do divórcio, e está aí prosperando. Entende? Então, o que eu posso falar, a gente como profissional, eu tô falando da minha área, mas como eu disse antes, são várias áreas, a gente tem que unir ferramentas, né? Estudar um pouco a respeito do todo. Perfeito. Do todo. E acho que terapias nos auxiliam muito, né? Muito nesse sentido, para poder trazer ferramentas dentro da nossa atividade. Eu tenho tido, assim, muito sucesso por ter... Eu faço 10 anos de terapia com uma só profissional, né? Mas já passei por inúmeras, sou super curiosa. Há pouco tempo fiz meu mapa astral, porque nunca tinha tido muito contato com esse lado mais astrológico e sempre fui curiosa, eu tive oportunidade, falei, poxa, deixa eu fazer. Fez muito sentido. E leio muitos livros e podcasts, assisto muito podcasts, acho uma ferramenta incrível. Hoje a gente tem o YouTube aí, eu pago, porque eu acho que é válido a gente retribuir todo aquele universo, esforço que nos traz, né? Eu acordo, tem uma oração, tem uma meditação. Então é aquele cuidado e aquela aposta em estudo que vai nos fazer melhores como profissionais de um todo. Perfeito. E eu achei muito importante, né, você trazer esse caso dessa pessoa que você fala assim, né, ela se empoderou, né, ela tomou a decisão da própria vida, as rédeas da própria vida, porque de fato a gente tem que se organizar, a gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente está disposto a abrir mão, o que a gente não está disposto a abrir mão. Tanto as questões de partilha dos bens, quanto as questões das pessoas que fazem bem pra gente ou fazem mal pra gente, né? Porque quando a gente casa, e eu sou casado tem 12 anos, né? Então o meu esforço é sempre para continuar o meu casamento. Mas a gente casa com alguém que a gente não conhece, então a gente vai conhecendo ao longo da vida e vai adaptando os processos. E nem todas as pessoas têm não vou dizer sorte, mas
nem todas as pessoas conseguem trilhar os mesmos caminhos umas das outras, né? E olhar para si dentro da questão da perspectiva de uma terapia e ter, sim, o olhar externo de alguém que auxilia os processos como profissional jurídico, é um caminho muito viável. Né? Muito viável. Você foi falando, eu lembrei de um caso, e que daí lembrei de outros, então são inúmeros, que eu escuto assim, Flávia, mas que decisão que eu devo tomar? Eu não posso trazer essa resposta, Marcela. Essa decisão, ela nunca vai ser a mais assertiva. Eu tenho que auxiliar essa minha cliente a encontrar a decisão que faz sentido para ela, entende? Eu dar a resposta não é o caminho, é a resposta para Flávia, para a vida dela, com as vivências dela, com os traumas, crenças, enfim, não é para a pessoa. Então eu falo, calma, vamos sentar, vou te trazer os direcionamentos, né, as orientações, as consequências, mas quem vai me dizer qual é a melhor saída é você. Eu te faço essa pergunta, entende? Claro. Eu não me arvoro como, né, aquele que decide pelo outro. A gente tem que descer dessa hierarquia. Na minha sala mesmo, eu não tinha muito espaço, mas eu fiz questão da gente estar ao lado do cliente, não numa posição que se sobressaia a ele. Eu só tenho ferramentas jurídicas e muitas vezes de vida para ajudá-lo a decidir melhor, mas não sou eu que posso decidir por ele. Por isso que eu falo tanto a respeito de não judicializar e não levar para um juiz decidir pela pessoa. Isso é cruel. Se alguém falar para mim, Flávia, eu vou decidir por você, eu vou brigar para que isso não aconteça. Por isso que eu brigo para que meus clientes tentem fazer um acordo. Isso é uma questão também de consciência, né, e responsabilidade, porque mediar os processos não é outorgar, não, tirar do outro, subtrair do outro a capacidade de decidir, né? Mesmo porque você assume sobre você uma responsabilidade, né, sobre a vida da outra pessoa. Isso é uma função do juiz, né? E agora, entregar ferramentas para que a pessoa tome a melhor decisão, tá aí uma grande atribuição profissional. Isso eu acho que entendi muito, né? Muito bem o que você falou. Eu acredito que é isso, né? É exatamente isso. Você resumiu muito bem. É dar ferramentas para que o outro se capacite para decidir. Isso você não tira a autonomia da pessoa, você dá autonomia. E aí ela resgata a própria vida. E ela vai para a vida. Ela vai para a vida. E isso você vê depois a prosperidade chegar com tranquilidade, como foi o caso dessa cliente que eu falei há pouco. Essa semana mesmo eu tive também uma reunião com uma cliente nova, e aí eu vi ali, senti uma dor também na conversa, nessa reunião, e eu falei, olha, eu quero que você me fala qual que é a sua intenção, qual que é o seu objetivo, tá? Você já me falou da ruptura, me falou da tua vida, né, conjugal, como as coisas sucederam, mas para mim não tá claro o que você espera de mim. Qual a tua pretensão? E assim, eu senti dela uma dificuldade em colocar, seja por culpa, seja por julgamento. E eu voltei para ela e falei assim, você tá me conhecendo hoje. E talvez hoje para você não seja possível externar isso, mas a gente vai chegar, porque aqui não é um lugar de julgamento. E aqui não tá certo e nem tá errado. Você vai me dizer o que é melhor para você e não eu. E se possível, nem o juiz. E aí eu tô tentando empoderá-la para encorajá-la para que ela realmente consiga chegar naquilo que ela pretende. Porque quando ela chegar, aí ninguém segura. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil porque, assim, a sociedade que a gente vive hoje, Marcelo, ela não traz esse tipo de ensinamento pra gente. E a autonomia é algo que você agarra, né? Não é algo que ensinam, né? Não é você, né? Eu vou falar pelas mulheres, tá? E eu não sou uma feminista de carteirinha, não é isso. Mas eu sei das nossas fragilidades, porque sou uma, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, onde o trabalho de cuidado é todo, ou praticamente da mulher, ele é invisibilizado e não remunerado. Então, a gente tem uma sobrecarga, né? E a gente sofre
né, falando de profissões, às vezes trabalhando igualmente ou muito melhor, recebendo muito menos do que um homem no mesmo cargo. Então, assim, para a mulher, olhar para ela, né, se despir de todas essas imposições e falar o que eu quero é isso, é difícil, é desafiador. É desafiador, porque às vezes você vai ser apontado na sua própria casa, né? Então, a sociedade que a gente vive não nos auxilia a chegar, mas a gente está desmistificando. Hoje em Rio Preto a gente tem muita roda de mulheres, a gente tem muito grupos que empoderam as mulheres, e o meu escritório, a minha clínica é um espaço para isso, para a pessoa ser quem ela é. Ela decidir o que é melhor para a vida dela, porque só ela vai responder pelas consequências das decisões dela. Perfeito. Doutora Flávia, foi uma satisfação, né, conversar com você, entender sobre a sua profissão também, e sobre você, um pouquinho, né, sobre você. A gente está chegando ao fim desse bate-papo, mas eu gostaria de pedir para você deixar uma sugestão, uma dica para essa nova geração de profissionais que estão chegando no mercado, que tem muita experiência ainda para tomar da vida, né? E qual seria essa dica, essa grande dica? Bom, primeiro que eu agradeço a oportunidade de falar um pouco. Gostei muito de participar. Você realmente consegue extrair, né, do participante o melhor que ele pode tratar. Muito obrigado. E eu acho que passa muito essa dica por tudo que a gente falou, né? Além do estudo da profissão em si, que você possa escolher, traga outras ferramentas que te agregue como ser humano, né? Ferramentas como ferramentas terapêuticas, de expansão de consciência. Estude, modele aqueles que tiveram prosperidade no ramo que você quer, que você já ganhou aí um grande caminho, né, sofrido por aquela pessoa, e se vê mais completo possível, porque e atue no seu propósito de vida. Pense no que você quer e por quê, não no como. O como, o universo, Deus, como você queira chamar, vai te mostrar. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.